Sexta-feira, dia 7 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrá-los todos muito bem para me ouvir, para falarmos de tudo um pouco sobre o nosso Brasil e fora dele também. Eu queria começar dizendo o seguinte, que hoje o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro foi questionado pela CNN Brasil sobre a defesa apresentada por seu advogado, que deu entrada, mandou lá para a Corte Maior para se defender, obviamente, de crimes que não cometeu, para defender o mito de coisas que ele não fez, e sobre isso nós sabemos, entendemos, Muito bem, dizem aí juristas, dizem analistas, que a defesa foi muito bem preparada, foi muito bem pensada. Aí, claro, aquelas perguntas sempre muito cabulosas dos repórteres, Então perguntaram a ele sobre a acusação que ele sofreu e, claro, Bolsonaro, na sua perspicácia, na sua malandragem política no bom sentido, ironizou o suposto golpe, dizendo que ele tramou o golpe junto do Pateta, do Pato Donald e do Mickey durante uma reunião lá na Disney World. Ai, meu Deus, essa resposta deve ter provocado muita ira, muita raiva para essas militantes blogueiras, O próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro também já deu declarações semelhantes e até mesmo publicou uma imagem do pai no parque temático lá da Flórida, e que, segundo eles, foi gerada por inteligência artificial. Meu Deus do céu, lá na Disney World, na Flórida, aquele chapeuzinho do Mickey é vendido a cada canto. A cada canto. Não precisa inteligência artificial para aquilo. Mas tudo bem, deixa isso para lá. O Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: um golpe de estado da Disney World, sem armas, sem um plano e enquanto ele estava em Orlando, provavelmente debatendo estratégias com o Pateta e recebendo conselhos de segurança nacional com Mickey Mouse. Na entrevista, o Jair Bolsonaro disse que está sendo acusado de destruição de patrimônio, mas só se for por telepatia, porque ele não estava no Brasil. Disse mais: esse pessoal que estava aqui foi atrás de uma armadilha, e mesmo que não fosse, isto não é golpe. Não existe golpe de Estado em cima de prédios, mas sim em pessoas. Bom, essa foi a diversão de hoje. Uma diversão que poderíamos dar risada se não fosse algo mais trágico. Porque realmente quem caiu na armadilha mesmo foi o nosso presidente Jair Bolsonaro. E caiu por traição de quem deveria defendê-lo, que é a justiça. Mas a justiça não está defendendo. A justiça o está acusando antes mesmo de julgá-lo. Essa é que é a verdade. Só que tudo isto um dia virá à tona. Tudo isso será revirado lá na frente. Não tem nada que consiga ficar escondido em política. Isso é fato, Eu quero dizer o seguinte. Vamos ser francos. Vamos ser francos para dizer o seguinte, que a culpa maior sobre tudo que está acontecendo no Brasil é do próprio povo. O povo brasileiro que, com o passar do tempo, logo após lá o fim do regime militar, se sentiu no direito de ser esperto. O povo, de repente, achou que poderia ser esperto, ser mais malandro, dono de si, E que o restante da população mundial teria que aprender com os brasileiros, porque nós, somos diferentes. Quem não se lembra da lei de Gerson? Aquela infeliz propaganda feita pelo craque Gerson, dizendo que o brasileiro tinha que levar vantagem em tudo. Aquilo sim foi uma forma de mostrar como os brasileiros já estavam se comportando. Volto a repetir aqui sobre a postura da nossa classe artística, que sempre teve a capacidade de influenciar seus fãs. Quem não se lembra da frase célebre de Tom Jobim, que dizia que viver nos Estados Unidos era bom, mas era uma merda, e que viver no Brasil era uma merda, mas era bom? Turminha que sempre foi ligada ao comunismo. Essa turminha nunca quis um Brasil conservador desde aquele tempo.
Esse é que é o fato. O brasileiro se acostumou sendo chamado do país com o melhor futebol do mundo. Coisa que há muito tempo deixou de ser, diga-se de passagem. Se acostumou em ser lembrado pelas mulheres mais bonitas do mundo. E por festejar a maior festa popular do mundo, que é o Carnaval, da qual eu discordo e não gosto. O brasileiro se deixou ser influenciado pela nossa imprensa, que sempre usou esses exemplos para propagar a ideia de os brasileiros serem felizes. Né? O brasileiro é feliz. Sempre inventando pesquisas, né? Como se eles conseguissem entrevistar 100% da população brasileira. E claro, com isso, uma boa parte da população brasileira foi ficando preguiçosa em querer prosperar intelectualmente e financeiramente também. E principalmente politicamente. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que dizem não gostar de falar de política. Eu não gosto de política. Né? E dizem que falar sobre isso não resolve. Parem para pensar. Se falar sobre política não resolve, por que os tiranos estão tão preocupados em querer aprovar censura sobre nossas palavras? É porque as palavras resolvem sim, como não? Eles mesmos usam das palavras para consolidar suas narrativas, para usar do convencimento até transformar as mentiras em verdades. Como disse aí o tal mandatário brasileiro. Um exemplo muito claro disto é que ontem, quinta-feira, o Luiz Inácio anunciou a isenção do imposto de importação para um grupo de alimentos, que inclui, vejam só, carne, café, azeite, açúcar, óleo e biscoitos. Muito bem. O que o governo não anunciou é que esses produtos que terão alíquota zero pelo governo representam apenas 1% do que o Brasil importou em 2024. Isso de acordo com um levantamento feito aí pelo Poder 360. Ou seja, alíquota zero somente para 1% do que foi importado em 2024. Isso significa que o peso desta medida nos preços tende a ser insignificante. Se as importações são poucas, não existe uma participação muito grande nos produtos comprados pelos consumidores. Para o Palácio do Planalto, o grande feito mesmo representa, na verdade, uma tentativa que não dará certo de melhorar a imagem de Luiz Inácio, dizendo, tá vendo? Ele zerou aí a alíquota da carne, do óleo, do azeite, do café. Mas não é verdade. Né? E por que ele fez isso? Fez isso porque a sua popularidade nunca esteve tão baixa como agora. Se o atual governo quisesse mesmo diminuir os preços dos alimentos, o atual mandatário faria como fez Jair Messias Bolsonaro, quando quis baratear os custos dos combustíveis, por exemplo, isentando produtos do ICMS, do IPI, do PIS/PASEP e do CONFINS. Aí sim seria cortar percentuais dos produtos. O governo petista, colocado lá no Palácio do Planalto, convive com a mais profunda rejeição já experimentada por qualquer outro governo, pelo menos daqueles que se tem história. Segundo a última pesquisa aí do Datafolha, no dia 10 e 11 de fevereiro, apenas 24% dos brasileiros ainda consideram o atual governo como bom ou ótimo. E claro que esse resultado tem muito a ver com a inflação dos alimentos. A grande questão é que não querem admitir que o grande problema é a falta de demanda. Porque esse governo conseguiu destruir a nossa agricultura. A agricultura brasileira que sempre foi pujante e agora mais do que nunca. E eles querem dizer que tudo isso está sofrendo influência de decisões que estão vindo dos Estados Unidos, onde Donald Trump já anunciou que vai valorizar a agricultura americana, vai criar um protecionismo para a agricultura americana. E como? Colocando taxações, tarifas mais altas
na agricultura brasileira. Isso é o que eles afirmam agora. Fato é que a coisa está tão ruim que o Centrão está desembarcando de vez do atual governo, principalmente por conta dos ministérios que não vieram como foi prometido. Muito foi dito que tanto Rodrigo Pacheco como Arthur Lira seriam beneficiados com alguns ministérios. No entanto, o Ministério da Saúde, por exemplo, que é o mais cobiçado e que estava na linha de tiro para Arthur Lira, foi parar nas mãos do Alexandre Padilha. E agora estão cogitando até Guilherme Boulos pela madrugada. Guilherme Boulos para assumir aí a Secretaria-Geral da Presidência. Já existe um furor de que ele poderia ser o candidato à presidência em 2026. Isso não tem o menor cabimento. A chance -0 disso dar certo. Mas em se tratando de PT, até entendemos que esse é o nível dos candidatos petistas. A coisa está muito ruim. E não é somente para o executivo. Para o judiciário, todos vocês estão acompanhando, estão vendo em que situação se meteu aquele ministro. Situação tão ruim que ele não vai conseguir escapar. Isso é dito por todos. Todos, inclusive a ala do próprio judiciário, já entende que sim, aquele ministro vai ter problemas sérios. Outro que está enrascado, como já foi noticiado, é o Dias Toffoli, que já foi oficialmente denunciado na OEA, Organização dos Estados Americanos, por conta da anulação de provas de corrupção daquele acordo de leniência da Odebrecht, né, que mudou de nome para Novo Honor, né, ou Novo Honor, assim, Novo Honor. Muito bem. Durante sessão na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Direitos Humanos, dos Estados Americanos, a Transparência Internacional denunciou o ministro Toffoli por desmonte no combate à corrupção no Brasil e em outros países da América Latina. Segundo a Transparência Internacional, a determinação feita pelo ministro, isto em setembro agora de 2023, está tendo reflexos sistêmicos em toda a região, servindo como base para derrubar mais de 100 processos de corrupção, levando à soltura de réus não apenas no Brasil, mas também no Uruguai, Equador, México, Peru, Panamá, Estados Unidos e na Argentina. Segundo a Transparência Internacional, a imagem do Brasil está deixando de ser o Brasil que exportava corrupção para o Brasil que agora está exportando impunidade. Esta é a imagem que o Brasil está tendo lá fora. E quem disse isso foi o tal de Guilherme France, que é gerente de pesquisas e advocacia da Transparência Internacional aqui no Brasil. Tudo isso faz com que a sensação que se tem dentro do Brasil é que nós estamos sim numa carroça desembestada na ladeira. Não se sabe onde vamos parar. Temos um futuro incerto por conta de um governo totalmente despreparado, por conta de uma justiça que não protege o cidadão de bem, que favorece criminosos, colocando todos eles nas ruas, libertando, né, tirando multas, ou seja, favorecendo quem não deve, e o povo que é bom sofrendo, principalmente quando entra num supermercado e se depara com os preços nas prateleiras. Essa é a situação. Por isso, todos nós brasileiros de bem, principalmente os conservadores, estamos naquela torcida então para que a solução venha de fora, venha lá dos Estados Unidos. E pelo menos agora, segundo as informações que estamos tendo nesse período todo, é certo que virá. Tanto pelo Congresso americano, que já tem projeto aprovado para ir a plenário, que vai aprovar a lei a lei Magnitsky, né? E que vai provocar aí um aperto na vida daqueles ministros que estão brincando com a justiça brasileira. É a lei Magnitsky, ou seja, ela coloca o cidadão naquela condição de não poder ter nenhum tipo de negociação dentro e fora do Brasil.
suspensão de vistos para ele e para as famílias. E não só aquele ministro, está na linha de frente aí o Procurador-Geral da República, outro ministro que vive viajando para Portugal, está na linha de frente também, e todos seus parceiros que colaboraram para praticarem crimes em território americano. Sim, esse é o grande problema. Na tentativa de punir brasileiros que lá estão, principalmente influenciadores conhecidos do público, né? Aquele ministro achou que poderia interferir lá dentro do território americano e caiu do cavalo. Caiu do cavalo e a resposta virá, tenho certeza disto. Então, por isso que eu continuo dizendo sempre que, a meu ver, Jair Messias Bolsonaro não será preso. Isso não é informação, é opinião, é palpite. Porque uma coisa já está muito bem aí comentada nos meios jurídicos. Este ano nada acontece contra ele, porque não vai ter tempo para se julgar, até por conta de serem 34 indiciados que vão apresentar defesas, todas muito detalhadas, para ouvirem suas testemunhas, ou seja, isso vai esticar o ano inteiro. E dependendo de como ficará a situação desse pessoal por conta dos Estados Unidos, claro que a situação de Jair Bolsonaro pode ser muito benéfica lá na frente. É o que a gente acredita, é o que a gente espera, não é? Mas por hoje é isso que eu tinha para vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar, né? Se inscrevam, aqueles que estão assistindo não estão inscritos, né? E quem puder, colaborem com o canal, ajude o canal a ir para frente, ok? Conto com vocês e desejo a todos um excelente final de noite nessa sexta-feira. Espero voltar amanhã com outro vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.